Permita-me começar já aqui com um disclaimer para você, fã do Mundo Cópia. O filme que a gente vai analisar nesse vídeo é classificado pela crítica como horror corporal, com classificação indicativa de 18 anos. Ele pode conter cenas e temas sensíveis para determinadas pessoas, como para mim. Eu queria não ter assistido esse filme. Eu fui assistir achando que eu ia ter que pular peito e bunda, e eu acabei tendo que pular corpos transmorfos, retorcidos, com órgãos saindo de buracos purulentos e bom, se você quiser saber quais lições nós podemos tirar de uma obra de horror que pode dar pesadelos para pessoas mais sensíveis, senta aí na cadeira que o Mundo Cópia tá aí para isso. Em 1886, Robert Louis Stevenson publicou seu clássico Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ou, como é conhecido em português, O Médico e o Monstro. A obra é uma pérola literária que retrata a dualidade do bem e do mal que existe no interior dos seres humanos. No livro, o Dr. Jekyll tenta obter uma versão de si totalmente boa. Porém, para conseguir isso, ele precisa tomar uma droga que ele mesmo produziu. Essa droga separaria os seus impulsos malignos, isolando-os em outra personalidade, deixando o lado bom livre. Infelizmente, o que acontece é um descontrole do lado sombrio, que recebe a irônica alcunha de Mr. Hyde, cuja pronúncia na língua inglesa gera um trocadilho com o verbo esconder, fazendo com que o nome dele signifique algo como o Senhor Escondido. O livro nos mostra uma luta de Dr. Jekyll para ter o controle de Mr. Hyde, e assim somos levados a refletir sobre a maldade que habita em nós. A busca por uma melhor versão de nós mesmos e o conflito entre duas manifestações de uma única personalidade também são os temas no filme A Substância. Escrito e dirigido por Coralie Farjat, A Substância é um filme de horror corporal, tal qual os clássicos A Mosca, de David Cronenberg, e O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, que nos mostra quão destrutivos podemos ser com os nossos corpos devido à nossa visão de nós mesmos. A própria Coralie disse em uma entrevista que a sua história de vida foi importante para fazer o filme, porque quando criança teve que aprender a lidar com a sua imagem e acabou se tornando violenta em relação a ela, questionando a si mesma sobre esta violência. Um conflito que acabou crescendo na adolescência. Como muitos de nós, Coralie teve que lutar contra a ideia de nunca se sentir suficientemente boa. A forma como nos vemos, afinal, reflete os nossos valores e revela a influência, positiva ou negativa, que o ambiente exerce sobre nós. Nessa mesma entrevista, Coralie toca num ponto sensível ao afirmar que em cada fase da vida, sempre há algo com que podemos nos sentir insuficientes. Por exemplo, pense numa criança que sofre por não ter os mesmos brinquedos que os colegas, ou um adolescente inseguro com seu desenvolvimento físico, um adulto que se inquieta por não trabalhar no que gosta, ou o idoso que enxerga uma vida amarga ao olhar para trás. Assim, cada fase da vida nos apresenta suas dificuldades, e nossa imagem no espelho se torna reflexo dos valores que absorvemos ao longo da vida. Esse olhar de autorreflexão é captado muito bem por Taylor Swift, na sua música Anti-Hero, quando canta que pode olhar diretamente para o sol, mas nunca para o espelho. Que é exaustivo torcer pelo anti-herói, aquela parte de nós que escondemos sobre a máscara que apresentamos ao mundo para sermos aceitos. Ao preferir olhar para o sol ao invés do espelho, Taylor mostra como pode ser menos doloroso olhar para algo com o potencial de nos cegar do que para nós mesmos. Dessa forma, Coralie e Taylor compõem uma harmonia cinematográfica e musical para expressar como a incessante busca por apresentar ao mundo uma versão aceitável de nosso interior acaba criando monstros que preferimos esconder dos outros ou ficar cegos para não ter que encará-los. E é aí que nós vamos ao filme. Ele é protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley. O público jovem de hoje talvez não saiba quem é Demi Moore, mas nos anos 90 ela era conhecida por ser um símbolo de sensualidade e viveu uma crise profunda com abuso de drogas e problemas de autoaceitação. Após conseguir se reabilitar, recebeu, em 2018, o prêmio de Mulher do Ano, entregue por uma ONG norte-americana. Ao recebê-lo, declarou o seguinte: "No início da minha carreira, eu estava em uma espiral descendente, por um caminho de verdadeira autodestruição. E não importava quanto sucesso eu tivesse, eu simplesmente não me sentia suficientemente boa." Numa intrigante imitação da vida, ela interpreta Elizabeth Sparkle, uma apresentadora de programa fitness que ficou famosa quando era mais nova, mas que agora, por ter chegado aos 50 anos, não é mais uma jovem sexy como o público exige. Uma maneira simbólica e emblemática do filme mostrar a decadência da personagem está logo no início, quando mostra a sua estrela na calçada da fama, que inicia com o auge do seu glamour, com pessoas tirando fotos junto dela, jetando a artista muitos flashes e ovações. Elizabeth sendo aclamada, mas a estrela fica desgastada. As pessoas param de tirar fotos e simplesmente passam por cima dela. Rachaduras aparecem e ninguém liga, nenhum reparo é feito. Alguém deixa cair comida sobre a estrela.
mas ninguém se preocupa em limpar. Aquela estrela que antes brilhava, agora é apenas mais uma pedra na calçada. O ketchup vermelho sobre o nome de Elizabeth marca o que aconteceria com ela na busca por permanecer relevante por meio da juventude. Sangue é derramado, literalmente, na ficção e na realidade, para que os corpos continuem se adequando às expectativas. O estado atual da estrela é também o estado de Elizabeth, ou de Lizzie, como ela é chamada de forma ironicamente carinhosa em determinados momentos do filme. Para contornar essa situação, Elizabeth se submete ao uso de uma droga experimental que promete trazer à tona sua melhor versão. Essa droga é a substância. Um nome genérico, obviamente, considerando que nós temos substâncias novas no mercado a cada momento que nos prometem voltar a ser quem somos. Pensa na epidemia de pessoas usando o Ozempic, mesmo quando ninguém sabia ainda se isso era realmente seguro, como uma promessa de ficar mais magro, todo o uso de hormônios ergogênicos para nos deixar mais fortes, mais vigorosos. Enfim, sempre existem substâncias que prometem a juventude, a beleza e a força. É nesse momento, usando a substância, que Sue aparece. A cena imaginativa, crua e grotesca é um dos principais motivos para o filme ser considerado do gênero horror corporal. O corpo de Elizabeth começa a se contorcer. Vemos cenas de multiplicações celulares acontecendo até o ponto em que as costas de Elizabeth se rasgam com o corpo de Sue saindo de dentro dela. Eu espero muito que o Gabriel Tuller não esteja colocando essas imagens para você assistir agora. Poupa o público, Gabriel. As imagens e os sons do corpo se retorcendo, ossos estalando e carne sendo rasgada se combinam para provocar repugnância. Uma das várias formas que a diretora usa para chocar o público é o uso de close-ups, planos super fechados, focando em partes do corpo nu de Lizzie antes da duplicação. Vemos um corpo claramente envelhecido, cansado, mas nem de longe um corpo feio. Quando Sue entra em cena, no entanto, há o forte contraste mostrado pela sua jovialidade, com tudo em cima, seu corpo perfeito, de acordo com tudo que é imposto como padrão da beleza pelo dono do programa fitness para o qual Lizzie não serve mais. Sue é o que Elizabeth já foi um dia e gostaria de voltar a ser, e que ela está disposta a praticamente tudo para ter de volta. Dali em diante, Elizabeth deveria viver 7 dias no corpo de Sue e 7 dias em seu velho corpo original, chamado de Matriz. Nas instruções do uso da substância, há um importante aviso enfatizado ao longo do filme. Lizzie e Sue são a mesma pessoa, em 2 corpos diferentes. Não existe eu e ela, tudo que uma faz tem consequências para a outra. Enquanto um corpo está ativo, o outro deveria ficar em uma espécie de coma, sendo alimentado por um líquido plasmático. O grande porém é que essa alternância não poderia jamais exceder os 7 dias. Durante seu período ativa, para que Sue fique estável, ela precisa retirar um líquido da medula de Elizabeth e injetar em si mesma. Passando 7 dias, por meio de uma espécie de transfusão de sangue, a consciência de Elizabeth volta para a matriz e Sue entra no seu estado de dormência. Se tudo fosse feito segundo essas regras, em tese, não haveria problema. Daria tudo certo. Porém, como é de se esperar, os eventos acontecem em uma espiral descendente. Basicamente, tá tudo errado. Um fator importante que faz isso dar errado é porque parece existir um tipo de ruptura entre a personalidade de Elizabeth e de Sue. Não é como se houvesse uma continuidade da mente de Elizabeth quando Sue entra em cena. Como se ela simplesmente mudasse de corpo, mas mantivesse a mesma mente. É como se fosse o fenômeno de Severance, onde quando o corpo de Sue aparece, a consciência ali não parece ser contínua à consciência de Elizabeth. É uma consciência totalmente nova? Como se fosse outra pessoa? Eu acho que não. Isso não justificaria que Elizabeth quisesse continuar com essa experiência. Como se fosse a mente dela, mas de alguma forma rompida da sua mente anterior. Ou seja, Elizabeth não partilha na sua própria consciência das conquistas de Sue, mas sabe que estava em Sue, conquistando junto com ela. Ao que parece, por um tempo, isso é suficiente para Elizabeth. Acontece que o corpo jovem, a fama, a atenção, o sexo, o glamour fazem que Sue fique cada vez mais ativa e enebriada pela sua virilidade e beleza, o que a leva a não cumprir a regra dos 7 dias. Ela chega a ficar 3 meses sem trocar com a matriz. Porém, ao fazer isso, o corpo de Elizabeth vai se degenerando de forma cada vez mais acelerada, se transformando em algo grotesco. Parar com essa vida dupla seria uma opção, apesar dos efeitos sofridos pelo corpo de Elizabeth serem irreversíveis. Porém, como vício em uma droga, Elizabeth é incapaz de se desfazer de Sue. Muitos de nós não conseguem deixar a juventude para trás. Vão sofrer as rupturas que forem necessárias para continuar apresentando uma imagem de jovialidade que lhes tira tudo. A violência mencionada pela diretora do filme a falar de sua própria história é expressa quando vemos Lizzie se dispor a se degradar impiedosamente no seu próprio corpo para continuar vivendo os prazeres possíveis no corpo de Sue.
mesmo que ela nem lembre do que viveu. A autoimagem de Elizabeth é tão distorcida que mesmo quando ela tem a chance de ir ao encontro com um antigo colega de ensino médio, ela simplesmente não consegue sair de casa, não consegue aceitar a sua aparência. É uma das cenas mais tristes do filme. Toda vez que está para sair e vê o enorme outdoor de Sue na frente da janela de seu apartamento, ela volta ao banheiro para retocar algo a mais da maquiagem no ciclo quase infinito que continua até desistir e se sentar melancolicamente na escuridão, sendo iluminada pelo brilho do outdoor, com a imagem que ela mesma construiu, mas sem conseguir se satisfazer com quem ela realmente é. Como pessoas que são tão retocadas nas redes sociais que não conseguem sair de casa por nunca estarem à altura do filtro que expressam no Instagram. A pessoa que olhava para Sue como alguém bela, que via beleza nela, que achava ela linda ao ponto de vê-la como um tipo de celebridade inalcançável, em choque por ela ter respondido. É alguém que Sue simplesmente despreza porque não se sente linda o bastante para satisfazer um padrão que nem era daquele que a admirava, mas que era dela própria. Ela não se sentia feia porque os outros a achavam feia. Ela se sentia feia porque ela acabou convencida de que era feia, mesmo que outros a achassem linda. A luta interna do ser humano é representada de forma brilhante por Kohari Farjah. A semelhança de Taylor Swift e a semelhança de Robert Louis Stevenson em Médico e Monstro. No filme, ficamos horrorizados com a metamorfose de Elizabeth, devido à forma como ela, escondida por trás de uma parede falsa de seu banheiro, se enxergava. Voltando a Taylor Swift, ela canta que algumas vezes sente que todo mundo é sexy, enquanto ela é um monstro na colina. No livro de Stevenson, lemos a declaração do Dr. Jekyll, quando ele entende que a desgraça e o desgaste de nossa vida estão presos para sempre sobre os ombros do homem, e que quando é feita uma tentativa de rejeitá-los, eles retornam para nós, com uma pressão ainda mais estranha e impressionante. Também na literatura, Franz Kafka, no seu livro A Metamorfose, escreve como Gregor Samsa se transforma misteriosamente em um inseto gigante, representando o asco e a rejeição da sociedade que pessoas podem sofrer. A família de Gregor não consegue suportar a aparência dele, o que representa a forma utilitarista com que muitas vezes nos relacionamos uns com os outros. Assim como em A Metamorfose, onde Gregor não tinha um valor inerente além de sua utilidade como provedor da família, em A Substância, a sociedade não enxerga o valor em Elizabeth para além de seus atributos corporais. A rejeição kafkiana e a autoimagem deformada do eu são vistas na relação entre Elizabeth e Sue. Apesar do lembrete que vinha na caixa da substância dizendo para não se esquecer que elas eram uma só, tornou-se impossível conciliar as duas versões. Por meio da relação de mútua destruição, vemos ser expressa a confissão de Dr. Jekyll, quando ele reconhece que viu duas naturezas que competiam no campo da minha consciência. Mesmo que eu pudesse ser considerado corretamente uma coisa ou outra, seria apenas porque eu era radicalmente ambas. Elizabeth e Sue. As duas naturezas em guerra nutrem mútua relação abusiva que se deforma cada vez mais, se tornando tão monstruosa como a aparência de Elizabeth após ser sugada por Sue. Por um lado, Sue se entrega à luxúria nas danças que faz no seu programa e com homens que leva para o seu apartamento. Por outro lado, Elizabeth se entrega à gula, consumindo excessivamente comidas gordurosas de uma forma que nos enoja e transformando a sua casa, que antes era bem cuidada, num lixão com restos de comida espalhados por todo lado. É como se ela estivesse compensando toda a comida que não pôde comer, porque precisava se manter magra e bela. A gula e a luxúria são desejos desenfreados, como Dante Alighieri já escreveu em A Divina Comédia. Sobre a gula, ele versa que é um desejo que a cobiça lhes agrava, foi-se, porém, porque ninguém a atende. E sobre a luxúria, ele fala sobre os condenados que gritavam pelas cidades de Sodoma, Gomorra e Pacífai. Vemos na Bíblia que Sodoma e Gomorra foram cidades que se tornaram conhecidas e foram destruídas por causa de sua depravação sexual. Já Pacífai, segundo a mitologia grega, foi uma mulher tomada pelo desejo sexual ao ponto de entrar em uma vaca de madeira para que um touro fizesse sexo com ela. É dessa relação que surge o ser mitológico Minotauro, metade touro, metade homem. Nós vemos essa gula e essa luxúria entranhadas na fala do patrão de Elizabeth ao demiti-la. Essa cena é daquelas que a diretora utiliza planos super fechados, às vezes usando grandes angulares, para transmitir sua mensagem com uma metalinguagem inquietante. Enquanto devora camarões, Harvey, o dono do programa estrelado por Lizzie, insinua que mulheres com mais de 50 anos não são atraentes nem causam ereções. Além disso, como se Elizabeth não valesse mais nada, ele a abandona na mesa junto às cascas e cabeças dos camarões, que são desprezadas. Para ser mais claro do que isso, só se houvesse uma narração esquisita falando: "Para mim, mulheres são como o camarão. Eu as devoro, mastigando toda a carne de sua jovialidade e todo o sumo de sua sensualidade, e depois rejeito todo o resto que sobra, quando a idade chega, como cascas incomestíveis." Mas eu acho que ia ficar óbvio demais. Apesar da fala do Harvey ser sobre sensualidade, beleza e jovialidade, o público sente asco diante da forma animalesca que ele come os camarões.
A conclusão só pode ser a mesma para Gregor, o inseto gigante, e Elizabeth, a artista desprezada. Depois de anos de trabalho e dedicação, vem o desprezo, a abjeção e a rejeição. O problema da dupla consciência de uma autoimagem destrutiva também é visto quando Elizabeth encontra a versão original e velha do jovem e plastificado enfermeiro que lhe recomendou a substância. Ele lhe pergunta se a versão melhorada já tinha começado a sugá-la, a corroê-la de dentro para fora, como se ela não valesse nada, ainda que ela fosse a original. Essa relação abusiva da dupla consciência cresce ao ponto de Elizabeth ser transformada numa velha corcunda, decrépita e horrenda. Porém, a angústia é que ela não consegue se livrar completamente de Sue, mesmo quando tenta dar um fim a tudo aquilo. Porque, no fundo, Elizabeth se enxerga deformada por dentro, como havia se tornado por fora, ainda que insistisse em se mostrar bonita como Sue. E o que pensávamos que não podia piorar se degenera de forma espantosa ao ponto de estarem viralizando vídeos mostrando reações dos espectadores nas salas de cinema. Sue, tendo matado Elizabeth, começa a se decompor, perdendo os dentes, as unhas, a orelha, até que ela injeta um resto da substância inicial em si mesma na tentativa de obter novamente uma outra melhor versão de si. Assistindo ao filme no cinema, pude ouvir alguém comentar: que monstro vai sair daí? Mesmo esperando por um monstro, não deixamos de ficar horrorizados com o corpo disforme, retorcido, quase virado do avesso que surgiu. O monstro Elizabeth Sue é indescritível, e é tragicômico que ele ainda tente colocar o vestido com que Sue iria se apresentar, os brincos onde se quer orelhas e fazer babyliss no cabelo. O final tarantinesco de Elizabeth Sue se arrasta até sua estrela na calçada da fama, para dar seu último suspiro, contemplando as estrelas e ser na manhã seguinte lavado como uma mancha. É chocante. Os rostos atônitos dos espectadores na sala de cinema revelam a violência da qual Coralie falou na sua busca por achar o valor de sua própria imagem. A mesma violência que todo ser humano passa por causa da imagem que faz de si mesmo. Esse problema da autoimagem distorcida também é carregado por nós, pois não é nada além da perda de um referencial para quem devemos ser. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é daí que vem sua dignidade, seu valor. Mas o pecado deturpou essa imagem, a violentou, a deixou com uma aparência grotesca. A dualidade presente em Elizabeth Sue e em Jekyll Hyde, o médico e o monstro, retratam essa profunda guerra de impulsos internos e a rejeição kafkiana que advém de estarmos longe de Deus. A separação de Deus trazida pelo pecado faz com que o ser humano tenha dificuldade de enxergar dignidade em seu semelhante, não importando sua forma. É por sermos todos imagem e semelhança de Deus que a dignidade no bebê nascituro, a dignidade da criança no idoso, na pessoa com deficiência e até mesmo do mais vil criminoso. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas para se livrar do monstro que sem Deus habita em você, é preciso entregar-se a Cristo para redimir suas deformações morais. A distância de Deus provocada pelo pecado faz com que o ser humano busque satisfação com ídolos, uma tentativa inócua de substituir o Criador por qualquer espaço da realidade criada. Emprego, fama, beleza, inteligência, carisma, sedução, dinheiro, enfim, qualquer instrumento que prometa nos dar uma melhor versão de nós mesmos. Até mesmo o próprio Deus é usado de forma deturpada pela boca dos falsos mestres, que usam a Bíblia para prometer a melhor versão dos que os ouvem, pregando mentiras com as quais Deus nunca concordou. Porém, a luta de todo ser humano longe de Deus, que pode ser ainda mais trágica que o final de Elizabeth, encontra solução na vitória de Cristo sobre a monstruosidade da vida em pecado. Jesus encarnou, se fazendo semelhante ao ser humano, para que por meio da fé na sua morte e ressurreição, fosse restaurada em nós a imagem de Deus. Cristo tomou uma cruz que não era sua. Foi rejeitado pelos que esperavam que ele viesse como rei. Foi cuspido, blasfemado, ultrajado e preso numa cruz. Ele contemplou o céu naquela sexta-feira tenebrosa e entregou sua vida. Mas ao domingo, ele ressuscitou em glorioso corpo para ser o justificador dos pecados de todos os que nele creem. Aquele em quem Isaías diz não haver qualquer beleza, é onde reside toda a plenitude, por meio de quem é feita paz com Deus pelo sangue de sua cruz. Pois, por meio dele, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A salvação que há em Cristo restaura a visão que temos de nós mesmos, porque deixamos de buscar glórias pessoais, deixamos de querer inutilmente refletir nossa glória vazia e buscamos ser transformados para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Se o pecado nos faz ver uma imagem deformada através dos espelhos, em Cristo vemos refletida a nossa imagem ideal. Jesus é o Deus homem, que revela em si tudo o que precisamos para a vida. Ele é a imagem que revela Deus por meio da sua humanidade, e a imagem correta do homem por meio da sua divindade. É nele que firmamos nossa imagem, pela qual deixamos de nos referir como autoimagem para dizer que somos imagem de Deus. Se eu pudesse dar um único conselho para Elizabeth, seria esse: pare de olhar para o espelho e olhe para Cristo. É somente pelo poder do sangue de Jesus Cristo que você pode nascer de novo e deixar de ser um monstro para se tornar
uma nova criatura.